Vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, nós tivemos nesse final de semana a conclusão do julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E acabou sendo vedada essa reeleição, depois até do início ali que tiveram votos favoráveis a essa possibilidade. Como é que você analisa esse julgamento, Portela? Bom, tem vários aspectos, né, que a gente pode avaliar aí. A primeira questão é, do ponto de vista jurídico, parece que a decisão foi correta, né? O que a Constituição fala sobre a possibilidade ou impossibilidade de reeleição sucessiva para as mesas diretoras da Casa é bastante claro, né? E esse voto do Marco Aurélio, que inaugurou a divergência no STF, dizendo, olha, não pode essa reeleição para evitar, segundo a regra da Constituição, na interpretação do Marco Aurélio, para evitar que a pessoa se encastele no poder, né? Essa é a ideia do impedimento da reeleição sucessiva em legislaturas sucessivas. Então, eu entendo que, do ponto de vista jurídico, a decisão foi correta. Do ponto de vista político, isso gera também, né? Porque analisando todo o bafafá que os apoiadores do Bolsonaro fizeram nas redes sociais, atacando o STF novamente, dizendo que o STF está brincando com o povo brasileiro, né? Quando os votos estavam enveredando para desrespeitar a Constituição, né? Então, quer dizer, quando é conveniente, né, no ponto de vista político, quando é conveniente desrespeitar a Constituição, se embarca nesse discurso e quer passar por cima de tudo e de todos, né? Bom, se a gente pensar atrás, quando da Lava Jato, de quando o STF rasgou a Constituição, dizendo que é possível a prisão em segunda instância, mesmo que cabíveis recursos aos tribunais superiores, esse mesmo pessoal aplaudia, né? Dizendo que o STF estava certo, que tinha que fazer isso mesmo. Aí depois, quando o STF parecia também rasgar a Constituição nessa votação, aí diziam, não, que o STF quer dar um golpe e tudo mais. Então, assim, o que a gente vê do ponto de vista político é que o STF está sendo arrastado toda hora para o lodaçal da política. E ora ele defende a Constituição, ora não defende. E isso passa uma mensagem tanto para o público que assiste, né, esse embate, tanto para quem está disputando o STF de maneira mais clara, né, por exemplo, como os bolsonaristas, passa uma mensagem de que o STF é volúvel, de que o STF, quando interessa, defende a Constituição, quando não interessa, não tem nenhum pudor em passar por cima do texto constitucional. E é algo muito... A impressão que a gente tem depois desse episódio, Portela, porque como você falou, ali a Constituição é literal ao vedar a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E quando a gente vê um episódio como esse, parece que aconteceu a coisa certa, mas pelos motivos errados, né? Porque a gente vê ali primeiro uma reação negativa muito grande em relação aos primeiros votos dos ministros que estavam desrespeitando o que a Constituição diz literalmente, mas aí os outros também estão indo numa onda da opinião pública. E é igualmente grave quando um Supremo Tribunal Federal decide, por conta de reações da opinião pública, porque a lei pode ser atropelada, a Constituição pode ser atropelada, como já foi em outras ocasiões. É um momento muito grave do nosso judiciário, não, Portela? A gente sempre reforça isso, da necessidade de se ter algo basilar para uma democracia, que é a segurança jurídica. E um judiciário que seja contra-majoritário, seja um judiciário que não se deixe impactar por pressões que são casuísticas, que são ocasionais, oportunistas. Se o judiciário se deixar levar por essas pressões a todo momento em que o vento da política sopra, não há mais segurança jurídica e, portanto, os cidadãos ficam totalmente submetidos a um regime de puro arbítrio. Então, ao
se deparar com uma situação dessa, em que ministros votam de acordo com interesses da vez, qualquer cidadão minimamente informado, que esteja atento, vendo isso, pensa, poxa, mas e um caso meu, quando chegar lá no judiciário, o que vai ser? Se eu for julgado por um crime, ou um caso meu de pensão alimentícia, ou se eu sou um funcionário público e preciso acionar o judiciário por uma questão de direitos atinentes ao exercício da minha função, será que eu vou ter os meus direitos atendidos? Será que o meu julgamento vai se dar dentro daquilo que preconiza a lei e a Constituição? E o que a gente está vendo é que a resposta, infelizmente, é não, né? Que não dá para esperar o mínimo de segurança jurídica desse judiciário. Desde que o judiciário assumiu um papel muito protagonista em julgamentos midiáticos, né? Desde o mensalão da ação penal 470, inflado pela mídia comercial, né, que tem interesse no judiciário cada vez mais refém dos interesses particulares. Desde que isso começou, a gente tem visto o STF perdido está numa sinuca de bico, porque ora precisa avançar aqui, mas daí não consegue porque tem pressão popular de um lado, aí quer atender algum direito do outro lado, não dá porque vai afetar interesses do governo. Então fica num labirinto que é complicado. Isso acaba desgastando muito a corte e daí não pode se esperar outro discurso da população que não seja de ataque à corte, porque vê toda essa bagunça e pensa, pô, mas isso é correto? Aí começam os ataques. Alguns ataques justificáveis, né? Críticas construtivas, outras nem tanto, outros ataques criminosos mesmo, que querem desestabilizar a democracia de vez no Brasil. E a gente vê que, às vezes, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal acabam, de uma certa forma, procurando problemas. Quando a gente vê, por exemplo, declarações como a de Luiz Roberto Barroso a respeito do voto facultativo, né, que é uma matéria de cunho legislativo que nem na pauta está, inclusive. E ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, é o responsável por fiscalizar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Essas declarações acabam expondo mais os ministros e o próprio STF, Portela? Sem sombra de dúvidas, não é papel do ministro do STF fazer esse tipo de afirmação política, é uma afirmação política. Se o voto facultativo é o caminho, não é o caminho, não é papel para ele. Até porque, veja, ele é ministro do STF também, né, além de ser presidente do TSE, e aí quando, eventualmente, se houver uma emenda constitucional mudando essa questão do voto facultativo, né, do voto obrigatório para facultativo, e houver uma ação questione a constitucionalidade dessa emenda perante o judiciário, ele vai ser um dos que vai julgar essa emenda, a constitucionalidade dessa emenda. Só que ele já está antecipando que ele pensa que, do ponto de vista dele, para o Brasil seria melhor o voto facultativo. Isso é de um escárnio completo. Nunca pensamos, né, no passado, assim, sei lá, há 15 anos, que a gente chegaria a um ponto em que nós estaríamos reféns total do gosto, dos interesses dos ministros do Supremo. Mas isso aí, eu repito, foi também uma grande parcela de responsabilidade, foi a mídia comercial ter incensado os ministros à condição de heróis, à condição de papas, né, do pensamento político do Brasil, né? Então começaram a dar opiniões políticas, influir nos rumos das eleições, dos rumos políticos do país. Quer dizer, isso é um absurdo completo. Você acha que o ponto de virada, inclusive nesse sentido, foi ali a ação penal 470, o chamado mensalão? Claro que a gente, observando bem o funcionamento do judiciário, a gente já vê o judiciário bastante refém de interesses escusos há muito tempo, né? O judiciário, por exemplo, na guerra às drogas, deixa muito clara a sua opção política por encarcerar cada vez mais pessoas pobres. Isso já faz tempo. Agora, com o mensalão, o STF, né, se curvou a esses interesses escusos, porque enquanto nós tínhamos ali os juízes de primeiro grau, os tribunais se aliando a esses discursos de guerra às drogas e tal, mas nós tínhamos o STF, do outro lado, que servia como um balizador, né, das garantias constitucionais, agia de maneira discreta, não era midiático.
mas aí a gente observa que com o julgamento da ação penal 470, certamente há uma mudança de paradigma no STF, o STF passa a se transformar num ator político de primeira ordem, né, ditando os rumos do país e conduzindo os processos judiciais com o intuito de afetar as estruturas da República. Na perspectiva deles, dos ministros, claro, eles estão fazendo o melhor para o país, né? Mas quem nos protegerá dessa bondade, né, desses bons homens e mulheres que se colocam na condição de heróis, que dizem que vão levar o povo brasileiro ao progresso? Quem vai nos proteger se nós temos um judiciário que está aí refém dos seus interesses particulares e de interesses econômicos, políticos, de várias ordens, né? Agora, ainda falando dessa questão da mistura da política com o sistema de justiça brasileiro, nós tivemos a notícia de que o ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, está se tornando sócio de uma consultoria que, na prática, ali trabalha na recuperação judicial da Odebrecht, uma das empresas mais afetadas, inclusive, ali na Operação Lava Jato. A OAB se manifestou dizendo que ele não pode advogar em favor da consultoria, mas como que você viu, não só esse episódio, mas também como a reação no meio jurídico em relação a ele, Portela? É um episódio trágico, né? Mais uma história dessa figura da nossa história recente, porque a questão bem escancarada é que como é que pode um juiz que julgou diretores da empresa Odebrecht, né, acusando-os de corruptos, que avaliou delações premiadas, que inclusive revelavam funcionamento da própria empresa, da Odebrecht, agora vem à tona dizer que, olha, eu sou consultor dessa empresa. Qualquer país que tivesse uma democracia um pouco consolidada, isso aí já serviria para levantar várias antenas, assim, né? Olha, isso é um absurdo. Cadê a ética desse cidadão? Já é um problema de ética, mas também vejo um problema legal aí de conflito de interesses que que reforça a tese do presidente Lula de que a Lava Jato era um processo político, né? A tese que a gente compartilha, da qual nós compartilhamos. Porque se um juiz que, número um, vendeu a jurisdição, né, para tirar o presidente Lula do páreo eleitoral, se vendeu no sentido porque depois a gente teve a confirmação, assumiu um posto no governo do Bolsonaro como ministro da Justiça. E aí agora se vende para o Odebrecht como consultor e de posse de informações que ele tem como juiz, como ex-juiz, porque teve informações privilegiadas, porque a Odebrecht foi, ou melhor dizendo, os diretores da Odebrecht foram julgados a partir de coleta também de provas pelo Ministério Público, pela Receita Federal, por órgãos de percepção que trouxeram essas informações para ele de posse dessas informações, agora vai revelar isto para o Odebrecht, para limpar os negócios da Odebrecht. Claro que não vai limpar, nós sabemos disso, né? Mas existe esse discurso do Moro. Ele fez um tweet aí, um post, dizendo que, olha, não é só como juiz ou ministro que nós podemos fazer a coisa certa, mas também podemos ajudar as empresas a se tornarem mais limpas como consultores, né, vendendo serviço por milhões. Na verdade, o que o Moro vai fazer é só dar um vernil de moralidade para a empresa, para que a empresa possa ter acesso a financiamentos, às vezes em fundos internacionais que exigem mínimo de ética e essas coisas todas. Mas a gente sabe que o funcionamento da empresa vai continuar sendo corrupto. E o Moro está ali servindo como um garoto propaganda da Odebrecht, né? Mas o mais problemático é o fato de que ele tem informações privilegiadas, que ele foi juiz do caso em que a Odebrecht estava envolvida, e de posse dessas informações privilegiadas, agora ele vai trazer um plano de ação para a Odebrecht para limpar os seus negócios, que nós sabemos muito bem que é outra coisa que está por trás aí, né? De posse dessas informações privilegiadas, a gente sabe que no mercado a coisa é bastante... o negócio pega. Quer dizer, eu tenho informações privilegiadas, eu já saio na frente dos meus concorrentes.
Então, eu vejo isso de uma maneira bastante preocupante. A gente ver que é possível acontecer um negócio desse, que alguém que ocupou um posto importante como juiz saia desse posto e imediatamente vá se vender a um ente privado de posse de informações privilegiadas. Agora, no seu entendimento, isso acaba reforçando a acusação de parcialidade, que é a causa ali do julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que está ali no STF em relação ao ex-presidente Lula? Claramente, eu acho que é mais um fato, não bastasse os outros fatos já revelados, né, como o da Vaza Jato, o fato dele ter se vendido para o Bolsonaro e ter ocupado o cargo de ministro. Agora, este mais um que reforça esta nossa percepção. E já passou do tempo de o Judiciário, o STF, resolver esse problema da imparcialidade ou parcialidade do julgamento do presidente Lula e colocar uma pá de cal nesse processo de uma vez por todas. Porque a cada momento que a coisa vai andando, a gente leva um espanto, né? Meu Deus, o Moro fez mais essa, e nada acontece. Nada acontece, o processo não avança, o julgamento não acontece, o STF sentou em cima, e isso mandaria um recado para futuros juízes que pensam em fazer a mesma coisa que o Moro. Olha aí um exemplo que nós temos no Rio de Janeiro, né? Um juiz federal que age da mesma maneira como o Moro, de maneira política, de maneira orquestrada, que tem vínculo com o governo federal, né? Aliás, tem lá a foto dele no avião, né? Estou falando do Bretas, no avião, viajando para Brasília para a posse do Bolsonaro. O que significa isso? Né? Então, e que tem vínculos estreitos com a família Bolsonaro, e ele nunca escondeu isso. Então, isso mandaria um recado para esses juízes: olha, se vocês conduzirem as coisas dessa maneira, os processos serão anulados. E aí vocês vão ter que prestar contas das suas ações ao público, ao Estado, né? Tem que ter responsabilidade. O que nós estamos vendo é que o Moro faz tudo o que faz e não há nenhum tipo de responsabilização. Tá certo, Portela. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.